A minha dor é saber como diversificar bem, o quanto é bom investir de começo. Ainda lhe peço para saber se é bom financiar ou consórcio. Ótima pergunta. Então vamos lá. Diversificar bem vai muito do que eu trouxe aqui. Você tem que ter ativos que não sejam correlacionados. Como assim? Eu não posso ter ativo na minha carteira que se subir um, sobe todos, ou se cair um, cai todos. Eu tenho que ter ali uma certa descorrelação, que é quando um sobe, o outro não é impactado, o outro não mexe. Em alguns casos, quando um sobe, o outro cai, para não ficar exposto. Tá? Então, uma carteira diversificada, a gente vai olhar muito para pós-fixado, pré-fixado uma parte, que eu falei ali, que pode ser um pouco, mas hoje eu também não entro tanto, inflação, ativos no exterior, e aí vai de acordo com o seu grau de risco. Se você é conservador, você vai diversificar menos, porque você vai estar mais exposto a pós-fixado, a simplesmente acompanhar os juros. Se você é mais arrojado, você diminui sua exposição em pós, e aí você vai buscar mais ações, mais fundos imobiliários, mais investimento no exterior, mais ETF, né, que é você seguir um índice acionário. Então, assim que a gente diversifica em várias classes de ativos. Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se tem uma carteira recomendada para vocês verem. Então tá aqui, ó, uma carteira recomendada do Santander. Olha só, eles fazem aqui, ó, para conservador, aqui, ó, para conservador, 80% em DI, 5% em pré, 10% em inflação, 5% em multimercado. Eles até projetam um cenário aqui que essa carteira vai dar em 2024 102 do CDI, em 2025 102 do CDI. Então, essa aqui é uma forma de você diversificar. Então, nota que quando mais conservador, menos ativos você vai ter, porque você vai correr menos risco. Quando você vai lá para vamos pegar aqui, ó, um arrojado, você vê que o DI, que é o mais conservador, é 15% só. Aí ele aumenta a exposição em pré, aumenta a inflação, multimercado, que são você entrar em um fundo com vários tipos de riscos lá dentro. Renda variável é entre ações. Alternativo entra, por exemplo, fundo imobiliário e ativos internacionais. Então, assim que a gente diversifica a carteira. Por isso que não tem um bolo pronto. Não tem um bolo, uma receita que eu vou trazer aqui, posso trazer a minha carteira para vocês, não, vai ser até ruim, porque isso que a gente questiona muito, de um influenciador vir e mostrar a carteira. Por quê? Cada cliente, cada pessoa tem um perfil diferente. E talvez a minha carteira seja um risco maior do que você queira aceitar, ou até um risco menor. Por exemplo, hoje eu não tenho cripto na minha carteira. Eu sei que tem pessoas que adoram cripto, estão aproveitando agora a estourada que o Bitcoin deu, mas não é o meu perfil. Então, tem pessoas que estão mais riscos do que eu e tem pessoas que querem correr menos riscos do que eu. Então, é muito importante essas lives que a gente faz, essas conversas, para você montar a sua carteira de acordo com o seu perfil. Vamos supor que seu perfil seja muito arrojado. Você vai pegar 3, 5% e colocar em Bitcoin. Você vai colocar algo muito mais arrojado. Se você for muito, muito louco, aí você colocar 20% em Bitcoin, 30%. Que, como eu falei, disparou muito, aí 20, 30%, acho que em um mês. Vamos abrir aqui, ó. E lembrando que não é uma recomendação, porque o Bitcoin tem um risco muito grande mesmo. E como eu falei, tem pessoas que adoram esse tipo de ativo. Já tive, inclusive, mas também não sou contra aplicar, tá? Para você que quer se expor a mais risco para poder ter um retorno maior, também vale. Porque olha só, subiu 32% no último mês. Pô, é muita coisa. Olha o pico que ele deu em 5 dias, subiu 15%. Então, se você for na internet agora, tá todo mundo falando de Bitcoin. Só que aí tem um risco muito grande. Porque pessoas conservadoras, moderadas, vão pegar o seu dinheiro e investir em Bitcoin. E do mesmo jeito que subiu 25%, 15% em mês, pode cair 15% em 5 dias. Imagina, você colocar 100 mil e em 15 dias em 5 dias virar 85 mil. Você está confortável com isso? Então, a gente tem um cuidado muito grande aqui quando a gente fala de investimentos, tá bom? Voltando aqui para a questão da carteira, é assim que faz, tá, Rodrigão? Assim que a gente diversifica bem. O bom investir de começo é quanto você tem. Quanto você tiver. O mais importante é você
e investindo todo mês e aumentando seus aportes de acordo com a inflação, tá? Mas se tiver R$ 100 para investir, começa, já é alguma coisa. E a outra pergunta, se é bom financiar ou consórcio? E aqui é uma dúvida de muita gente que eu sei também. Se eu quero o imóvel agora, se eu quero o meu bem agora, o financiamento, meu imóvel agora, eu vou fazer um financiamento. Um financiamento. Só que o financiamento acaba saindo mais caro do que o consórcio. Aonde que é bom o consórcio? Se você se programar. Então imagina que você mora com os seus pais e você quer ter um imóvel. É muito melhor consórcio do que financiar. É 1000 vezes melhor. Porque você vai pagando as parcelas. E aí, quando você resolver se mudar, aí você vê o valor do lance, que vai ser 20%, vai ter ali o preço que é muito parecido com a entrada de um financiamento. Então, você vai precisar utilizar o valor da entrada, que é 20% do imóvel. Então, vamos supor que seja um imóvel de 200 mil, R$ 40 mil, você vai ter que ter ali de um FGTS, de algum lugar, esses 40 mil para financiar. No consórcio, você não precisa, você vai pagando, mas se você quiser ter o bem, ou você ganha no sorteio, que pode acontecer, ou então você vai ter que dar um lance, e o lance vai estar em torno disso, tá? Então, são duas decisões. Eu quero para agora, financia. Eu quero para daqui me planejar, consórcio, vai sair muito mais barato. E aí tem a segunda questão, que é: eu moro de aluguel. Será que vale a pena comprar o imóvel? E aí eu tenho algo para passar para vocês aqui. Vamos lá. Então, a primeira opção, eu sempre concordo mais com consórcio, porque você abre mão de receber agora, mas vai pagar muito menos juros por isso. Agora, você que não tem como, você que, por exemplo, já mora de aluguel, você que precisa do imóvel para já, aí você não tem opção. Aí você ou financia ou você aluga. Não tem jeito. Ou você compra à vista, se você tiver o dinheiro, né? Não tem outra opção. Nesse caso, o consórcio não vai valer, a não ser que você já faça uma estratégia de colocar o lance se você tiver o valor da entrada ali tudo certo, tá bom? Lembrando que o consórcio ele tem também ali um ajuste, né, de inflação também, que é o INPC, e o imóvel, aqui o financiamento, ele tem a TR sobre o saldo devedor. Então, vou dar um exemplo aqui. Alugar versus financiar. Essa planilha aqui ela é muito importante para tomadas de decisão, tá? Para tomar de decisão. Por quê? Porque aqui eu coloco para você o quanto que você consegue investir por mês. Porque quando fala assim para você, ó, o que acontece com os influenciadores como um todo quando eles falam em alugar? É uma questão matemática, e por isso que eu não gosto tanto. Que a questão de matemática é: olha só, você vai pegar o seu dinheiro, você vai alugar esse imóvel e o valor que sobrar, você investe. É isso. Por quê? Com o investimento, você vai lá e depois compra o imóvel à vista, se você quiser. Essa é uma opção. E aí é matemática. E aqui eu trago a questão matemática para você saber a diferença, que é, então, eu vou pagar tanto a mais de juros. Faz sentido eu fazer ou não? Faz sentido? Por quê? Vamos supor que você queira um imóvel que é 500 mil reais e você dê de entrada ali 20%, que é 50 mil. Então, você vai financiar 450 mil, uma taxa hoje de 0,85% e um prazo de 360 meses, que são 30 anos. Então, um financiamento tradicional. Eu tenho algum dinheiro para dar agora? Eu tenho da entrada, 50 mil reais, por exemplo. Tá? E aí vai ser a decisão. Você vai pagar de juros aqui, nesse financiamento, 690 mil reais. Então, olha isso, Lucão. Você vai financiar 450 mil reais e você vai pagar 450 mil mais 690 mil de juros. Você vai pagar 1 milhão pelo imóvel. Você vai pagar 1 milhão e 140 mil pelo imóvel. Então, olha a loucura que é um financiamento. Então, você que compra um imóvel, você não tem que ter o valor da parcela, você tem que ter mais que a parcela.
Porque você precisa bater, senão você vai ficar pagando esse imóvel não é por 30, 40 anos. Ah, mas a parcela é por 30. Não, porque tem reajuste, tem ATR, vai jogando para frente, vai ampliando o saldo devedor. Então pensa, cada mês, no final do mês, tem um reajuste que hoje é 0,2%, 0,1% do saldo devedor. Então você vai continuar pagando. E por quê? Porque é uma tabela saque. E a tabela saque, ela pune muito no início. No nosso exemplo aqui, você vai pagar, em um ano, você vai pagar 59 mil reais de parcela. É isso, Lucão, você vai pagar 59 mil reais de parcela e sabe quanto vai abater do seu contrato? 15 mil reais. Isso que vai ter ajuste de TR. Então, isso aqui vai ser algo como 12 mil reais. Então, você vai pagar 40, 50 mil reais só de juros. Só de juros. Então, você precisa colocar o que a gente chama de reforço, que é, ao invés de pagar uma parcela de 5 mil reais, que é esse caso aqui, eu tenho que colocar 8 mil reais, porque eu pago 5 mil e abato mais 3 mil. Eu tenho que sempre ter esse reforço. Por isso que eu não posso ter o valor da parcela, eu tenho que ter o valor da parcela mais um valor a mais, para sempre ter como reforço. Vou aqui um valor menor, para ficar mais nítido, 200 mil reais. Olha só, é a mesma coisa. Se você vai pagar 17 mil reais de parcela e você vai abater 5 mil. Então a proporção acaba sendo a mesma. E aí eu preciso entender qual que é a sua capacidade de investimento, que entra sempre naquela conversa que os youtubers como um todo falam, que é aluga e o restante você investe. Vamos supor que a sua capacidade de poupança seja de 4 mil por mês. Você tem 4 mil. E o seu aluguel é R$ 1.500. Então, olha isso. Minha poupança, eu tenho 4 mil reais para hoje que sobra para mim. Aí eu vou falar duas opções para você. Legal, com 4 mil reais, você pode alugar um imóvel por R$ 1.500 e o restante você investe. Ou então você faz um financiamento e você vai pagar 4 mil reais por mês esse financiamento. Você vai pagar a parcela mais o reforço. Então, se seu caso for esse, vale mais a pena você financiar. Olha só, ninguém fala isso, mas matematicamente já vale a pena mais você financiar. Por que vale mais a pena? Porque você vai utilizar como reforço esse valor. Você não vai investir. Você vai pagar menos juros. Então, olha só, a primeira parcela é R$ 1.691, mas você tem 4 mil reais. Então, vai ser 1.600 e vai dar um reforço de 2.300. E assim vai. Você vai quitar o seu financiamento, olha só, em 46 meses. Você vai quitar o seu financiamento em 46 meses aqui nesse nosso cálculo. Então, financiar vale mais a pena. Ah, vamos supor que o meu aluguel seja de 3 mil reais. Mesma coisa. Ah, eu tenho minha capacidade de poupança de 6 mil reais. O aluguel 1.500. Aí vale mais a pena alugar. Por quê? Você tem uma capacidade de investimento maior e esse investimento vai rendendo juros, e aí depois você compra ali o seu imóvel. E nessa tabela também, eu coloco aqui o potencial de valorização por mês do imóvel. 0,10, 0,20, 0,30. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que falam, nossa, mas é um imóvel aqui que está num lugar onde vai valorizar muito. Então tá bom, coloca essa valorização. Para fazer, porque eu sei que quando a gente fala no financiamento e versus o aluguel, você vai comprar depois pelo valor do imóvel daqui 20 anos, daqui 10 anos. Já o financiamento, você já tem um imóvel. Então ele vai se valorizar, você acompanha essa valorização. Tá? Então vamos lá. Consórcio vale a pena se você se programar. Já entre financiar e alugar, vai depender muito da sua capacidade de poupança e o quanto que você vai utilizar como reforço. Então, muito importante, nunca entre no financiamento de imóvel somente com o valor da parcela. Nunca pague somente o valor da parcela, nunca. Senão você vai ficar pagando só juros atrás de juros. Nesse caso aqui, ó, são 150 mil reais de financiamento, mais 230 mil reais de juros. Você vai pagar 380 mil reais no imóvel. Vale a pena? Acho que não. Você se programar, você consegue pagar só apenas, nesse caso, apenas 19 mil reais de juros. Tá bom? Então, muito importante
você ter essa consciência. Então, muito obrigado pela pergunta, Rodrigão.